Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. Só 7,7% dos alunos concluem o ensino médio com uma aprendizagem adequada de português e matemática. Saiu essa nova estatística aqui do Anuário Brasileiro de Educação Básica. Então, literalmente, né? Anuário, presumo que seja feito todo ano, eu não conhecia. Poucas pessoas noticiaram, mas é bem interessante, traz bastante informação interessante. De, cara, tudo sobre educação brasileira, né? Então você quer saber como tá a educação básica, como tá a educação no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, quantos professores tem, quantas escolas tem, qual é o nível de proficiência das escolas públicas, das privadas, das escolas urbanas, das escolas rurais. Português, matemática. Como é o desempenho das crianças pobres, das crianças ricas. Infraestrutura da sala de aula, tudo. Exato, é tipo um grande censo da educação brasileira. E, cara, o cenário que mostra é um cenário meio desesperador, né? Que, literalmente, cara, só 7,7% das crianças saem no ensino médio com um nível adequado de português e matemática, que é muito baixo, é meio surreal, assim. Tem um nível trivial, né? Assim, você é um pleno operador de conceitos matemáticos e da língua, né? Seria fundamental. A gente fez um episódio nessa mesma toada que era sobre percepção de alfabetização. E foi de lá que a gente traiu o dado, né? Que, 30% dos brasileiros estão plenamente alfabetizados. Né? Exato. Literalmente, 2/3 dos brasileiros, na prática, são analfabetos funcionais. Ou analfabetos plain and simple, né? E aí esse novo diagnóstico mais completo, com a exigência também do nível de raciocínio lógico, matemático, aí diminuiu ainda mais, né? Pois 7,7%. Cara, 7% é tão baixo, mas tão baixo, que me faz até crer que talvez essa barra esteja um pouco alta, cara, sabe? Talvez pra nós brasileiros sim, né? Sabe? Mas os critérios eram... Qual era aquela prova? O critério era baseado na prova do... Prova internacional, né? PISA, a prova do PISA, exatamente. Aquele ranking do PISA que é divulgado quase todo ano, que o Brasil tá junto de Serra Leoa e do Uzbequistão, na lanterna do resultado. Então, isso Brasil tá atrás da Coreia do Norte em termos de educação. Exato. Enfim. Se manifesta aí, né? Cara, aqui tem educação infantil, tem anos iniciais do ensino fundamental, presumo que seja o ensino fundamental 1. Isso. Anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Vamos olhar o ensino médio, porque o ensino médio é a conclusão de tudo, né? O arremate final, né? É o arremate final. Pra nós, que estamos pensando em termos de sociedade, lato sensu, né? É a qualidade do adulto de daqui a pouco, né? Da geração imediatamente seguinte à nossa. Mas é interessante olhar todos, sabe? Sim. Dá uma pesquisada aí, dá uma brincada. É bem interessante esse relatório. Vai na linha daquele de segurança pública que a gente fez também. Pois deu um bom episódio. A única crítica que eu tenho aqui aos caras que fizeram, né? Que é a Fundação Santillana, Moderna e Todos pela Educação, é que o sistema pra você ler os dados deles é verdadeiramente bizantino, assim. Navegar esse site é uma parada meio complexa. Mas assiste o episódio que a gente já fez esse trabalho pra vocês. Qual o nome da fundação? Santillana. Santichana, desculpa. Nós somos argentinos. Espanhol portenho. Mas é isso. Então vamos lá. Primeiro de presença, né? Apenas 4,5%... Ah, não. Esse aqui nem começa com presença. Já começa direto com Bomba! Com as estatísticas. Bomba! Apenas 4,5% dos jovens da terceira série do ensino médio público tinham uma aprendizagem adequada em matemática e língua portuguesa em 2023. Ou seja, aqui é do ensino público, né? Por isso que é um pouquinho mais baixo do que o 7%, que meu entendimento é que vai incluir as instituições privadas também. Cara, só 5%, mano. 1 a cada 20 em 2023 saía do ensino médio com proficiência em matemática e português. Surreal. Cara, isso é meio assustador, né? Pois é. E só um comentário também, mais pra frente a gente também tem uma matéria aqui que muitas pessoas estavam falando sobre o milagre do Mississippi, que tem literalmente, se você pesquisar Mississippi Miracle, abre uma página da Wikipédia que fala sobre o milagre educacional que aconteceu no Mississippi. Então eles fizeram uma reforma na educação deles, que tiraram o Mississippi, que é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, que tinha... E era o de piores indicadores educacionais também, né? Era o pior estado em termos de educação, e hoje em dia é um dos melhores. Então foi verdadeiramente uma revolução na educação. A gente vai falar quais foram os acertos dele mais pra frente, mas vamos ver o diagnóstico do Brasil. Sim. Antes da gente dar a receita, vamos ver o diagnóstico. Receituário. Então... Pois é, enfim. Então vamos lá. Parar de zoar. Falar. Vamos falar um pouco sério. Pô, uma parada triste assim. Todos os brasileiros são muito burros e analfabetos aí, a gente zona. Enfim. Os jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio no Brasil, o índice, né, foi de 82,8% em 2024. Aumento de quase 10 pontos percentuais desde 2014,
quando a taxa era de 73%. Ou seja, até que tá bom, né, o número de matrículas. 80% serão matriculados. A gente tá indo aí pro 10º ano de educação, né? Tipo, quando você entra no ensino médio, você tá na formação, você já passou do ensino fundamental, então você teoricamente, né, já domina a leitura, já tá indo pro tipo 10º ano na escola. O Brasil, sendo um país pobre como é até impressionante que esse número seja tão alto. E o governo federal tem mostrado, o governo federal de administração petista tem mostrado particular apego à ideia de que você tem que estudar. O programa do Pé de Meia é basicamente isso, né? Para viabilizar economicamente essa passagem pelo ensino médio. Ainda não dá para ver o resultado do Pé de Meia, porque é um programa desse ano, né? Esses dados são relativos a 2023, acredito eu. Não, esse aqui é 2024, na verdade. 2024, perfeito. Ainda não tinha Pé de Meia de qualquer forma. E aí, a partir de agora, a tendência, né, pelo menos se bem executado o projeto, né, é que pelo menos mais garotos passem pela escola. Como a gente vai ver... Ele vai absorver alguma coisa Exato. Não sabemos. Exato. Dado a estatística, provavelmente não, né? Mas pelo menos ele vai passar mais tempo na escola, afastado do crime. Tem que olhar no... Será que é afastado do crime Exato, na nem escola? isso, eu acho. Né? Mas, tipo, olhando o bright side da coisa, vai estar na escola. Mas tá na escola é bom, né? Cara, eu acho que a estratégia de políticas públicas do PT é meio que, numbers go up. É tipo, caraca, tem uma estatística, ela tá subindo. Maravilha, Que né? é o lado dark, né? Da coisa do apego muito grande à evidência, né? Sim, Evidência quantitativa. E a qualitativa, E a qualitativa, né? Que é o... Enfim. O grande mestre René Guénon ensinou que a diferença do qualitativo pro quantitativo, e qualitativo é aquilo que não é mensurável. Pois é. Enfim. Então, mas só um breve parênteses, né? Mas dados educacionais são coisas amplamente fraudáveis, né? E notoriamente fraudáveis. Então, se você pegar a taxa de alfabetização pelo mundo, começa a olhar os dados aí pelo mundo, você nunca vai ter acesso aos critérios, você só vai ter acesso aos reportes oficiais dos países. E aí depois você olha com bastante atenção as repúblicas centro-asiáticas, no geral, Geórgia, Armênia, olha com cuidado lá aquele país paupérrimo, mas é 99% de alfabetização, porque, sei lá, o critério assinou o nome. Pois é. Sabe? E o Brasil tem critérios mais sérios, né? Mais severos. Mas você vê o tipo de estatística também. No mesmo período, houve também uma diminuição importante na taxa de distorção-seriedade. Então, estudantes com 2 ou mais anos de atraso. De 28,2% em 2014 para 17,8% em 2024. Menos repetentes. Exato, menos repetente. Mas será que isso é bom? Sabe, será que isso não é um artefato vindo de aprovação automática? Sabe, porque a aprovação automática me parece só um desastre, né? Enfim, mas... E aí, fala um pouquinho sobre abandono. Eu gostaria de ver a série histórica, porque eu imagino que a taxa de repetência tenha aumentado na pandemia, por que pareça, né? Sim. Por só, não ir à escola, basicamente. Pois é. Mas aí o grande takeaway aqui apesar da melhoria no que diz respeito a acesso e a trajetória escolar, o índice de alunos com aprendizagem adequada em matemática e língua portuguesa estacionou em 7,7% em 2023, estatisticamente similar a 2021, e a folha na matéria deles aqui, se eu não me engano, mostra que caiu, cara. Então, a edição mais recente da prova do governo federal, de 2023, apontou que 7,7% dos estudantes tinham conhecimento satisfatório. 10 anos antes, então seria 2013 ou 2014, esse percentual era de 8,3%, ou seja, deu uma oscilada para baixo, não é uma queda vertiginosa. Mas... Chegou a ter isso aí é a série histórica? Né? Chegou a ter um pico, tremendo pico, né? De 10%. 2019, né? 2019. Que é meio... Pois é, o ano que a gente se formou nem tá aqui, né? Então, no ano que a gente se formou, provavelmente foi seria muito alto. Estratosférico, ele tá puxando a média pra cima. Assim. Apesar de sermos analfabetos, né? Mas... Eu leio tão bem que eu compenso o analfabetismo de 5 pessoas, entendeu? Brincadeira. Mas é isso, né? Eu sou estático, né, cara? De novo, né? Eu não tenho nenhum apego à parte qualitativa do processo educacional, né? É só cara, contanto que você esteja na escola... mais gente na escola. E você vai... Na escola. Quanto tempo você vai ficar na escola? Mais tempo. Não, e outra coisa, né? Não me leve a mal, né? Tempo na escola... É aquilo, varia muito, né? O que você faz com o seu tempo, inclusive, né? Mas, via de regra, tende a ser bom, né? Quão bizarro pode ser um ambiente escolar, né? Muito. Mas, via de regra, não é o caso, entendeu? Sim. Mas vamos pros gráficos, né? Então... Em termos de acesso, a porcentagem passou de 83% para 92% matriculados. Jovens de 15 a 17 anos matriculados, que é muito bom. Então, qual é a diferença desses dois gráficos? Jovens que frequentam a escola versus que estão matriculados. Engraçado, Ensino né? médio, né? Que tem menos jovem matriculado do que frequenta a escola. Funny. Enfim, mas isso é irrelevante.
A desigualdade econômica aqui. E aí esse relatório é todo... Ele busca fazer as estatísticas separando... Ele dá o dado geral, a média, depois ele dá o dado para os 20% mais ricos em comparação com os 20% mais pobres, e depois dá o dado comparando urbano e rural, sabe? E depois compara público e privado. Mas você vê, entre os 20% mais ricos, 92% tá matriculado, o que é meio baixo, né? Caraca. Cara, isso é meio impressionante. Um a cada... De queda nisso. Sabe, 10% dos mais ricos não estão matriculados. Caralho, sabe? Meio surpreendente. E aí dos mais pobres deu pra ver que subiu bastante, né? Foi de 60% pra 76%. Eu me pergunto, porque assim, esse parece meio estático, né? Teve pouca oscilação, né, nesse número aí de matriculados. Eu me pergunto se é uma parada tipo, sei lá, mano, o cara é rico porque a família dele tem um negócio que não tem nada a ver com educação. Sei lá. Poucas, enfim, até que ponto qualquer negócio consegue existir sem educação, né? Mas alguns mais do que os outros, eu acho. Pois é. Tipo, sei lá, a família do cara é dona de uma grande fazenda. Sim. Ele tem boa renda. Teoricamente, não, ele não mas precisa... esse cara vai fazer ensino médio, sabe? É o que eu imaginaria também, mas... Pois é, enfim. Desigualdade regional. Tanto urbano como rural subiu bastante, né? E a rural subiu mais. Então o gap urbano-rural diminuiu, que é uma coisa muito boa. Educação integral. Esse aqui é um gráfico bem interessante, né? Então azulzinho é educação privada. Daqui em diante, todos os azulzinhos que você via vai ser educação privada. Compara com a público, que é o laranja. E o total, que é esse vermelhinho. Cara, ensino integral tá se tornando uma coisa de escola pública, não de escola privada. O que é bem curioso, né? Porque, em geral, as pessoas no Brasil têm, não, escola privada faz tudo que é o melhor, pega o padrão de qualidade da privada. Mas não, tá se tornando uma política de escola pública. Provavelmente na ideia de, cara, as crianças na escola pública têm dificuldade de aprender, com mais tempo elas vão poder fazer mais exercício, vão ter mais interação com o professor, sei lá, não sei se é isso. Mas, sem dúvida, a criança na escola integral, ela vai ter acesso a mais refeições, ela vai ficar mais tempo afastada da rua, que ela poderia estar se metendo em crime. Então é interessante ver esse avanço gigantesco da escola, do ensino integral na escola pública, né? Quando a gente se formou em 2016 era parelho. Eu me lembro que o nego falava muito disso, né? Que é tipo, caraca, pô, ensino integral é o futuro. Deu pra ver que foi implementado, de fato, né? Subiu bastante. Isso acaba se mostrando uma vitória, né? Se você conseguiu, pelo menos, aumentar o acesso e aumentar o percentual de crianças em ensino integral, por mais que o ensino integral não tenha, os frutos ainda não tenham sido colhidos em termos qualitativos, né? Como você falou, na lógica do manter a criança fora da rua e garantir, sei lá, segurança alimentar. Sim. Né? Que ainda ainda é questão em boa parte do Brasil. É uma vitória, de certa forma. E nós fomos educados em ensino integral e eu acho que foi muito bom, assim. Eu achava muito bom. Da experiência. Mas mostra, né? Meio que, enfim, tá mudando a cultura. É um caso privado aí... também dobrou, né? Sim. Mas, porra, o público quadruplicou, mais do que quadruplicou. Tipo, raramente a gente consegue ver fenômenos de êxito governamental. Tá aí né, eu acho. Sim. O governo disse que ia aumentar as vagas de ensino integral e aumentou, de fato. Muito. Pois é. Aqui tem aquele negócio de distorção idade séria, né? Então, quando os alunos são mais velhos do que eles deveriam estar, muito mais velhos, 2 anos ou mais de atraso, diminuiu, né? 2014 era 28, agora é 17,8. De novo, eu pergunto até que ponto será que isso realmente é bom. Taxa de aprovação, reprovação e abandono. Então, aqui 90% é aprovado. Você vê, a taxa de aprovação subiu, né? O que... Tipo, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu não sei, sabe? No Rio tinha muito esse negócio de aprovação automática. Quem foi que implementou? Foi o César Maia, não foi? Acho que foi. Que todo mundo que eu conheço do setor de educação fala que foi um desastre, sabe? Sim. Pois é. Enfim, conclusão. Jovens que concluíram o ensino médio, 2014 só 55% dos jovens de 19 anos já tinham concluído o ensino médio, que é bem baixo. Caralho, né? Brutal, né? Aumentou muito. Agora tá em mais ou menos um pouco mais de 2/3, né? Cara, os dados vão apontando pra ideia de que só diminuiu o número de reprovação mesmo, né? Tipo, a exigência acadêmica foi relativizada nos últimos anos. Se tem menos gente reprovando, a qualidade, né, do ensino não melhora. Piora, talvez. Piora, na verdade, né? E a taxa de repetentes costumazes também tá diminuindo. Tá sendo mais tranquila a experiência de passar pela escola, né? Pois é. E por renda, entre os 20% mais ricos, 92% completa. E dos 20% mais pobres, 50% completa. Acho que 50% dos mais pobres completarem é meio impressionante até, se você pensar bem, sabe? Tipo, cara, se você é um dos 20% mais pobres do Brasil, você é muito pobre. Né? Sim. É tipo, papo de renda familiar de um salário mínimo, talvez menos até. Porque a gente tá no Rio, enfim, a galera que assiste o nosso... Tem gente do Brasil inteiro que assiste o nosso conteúdo, mas em geral é um pessoal mais urbano ou mais sudestino e etc. Mas, cara, a pobreza no Rio, ela é diferente da pobreza, tipo, no Maranhão. Muito diferente, muito diferente.
Então... Só tem mais dinheiro na cidade mesmo, sabe? Exato. É aquele tipo de situação que no Nordeste o pessoal fala, você tem um saldo positivo de, sei lá, beneficiário do Bolsa Família em relação à carteira assinada, entendeu? E o benefício do Bolsa Família não chega a um salário mínimo. Então, a não ser que a pessoa consiga levantar algum tipo de renda ali, paralela e tal, ela só vive com aquele dinheiro mesmo. E é punk. Mas você vê, em 2014, só 1/3 dos 20% mais pobres concluíam o ensino médio, sabe? E agora aumentou. É aquilo, será que é porque o ensino melhorou? Será que é porque é aprovação automática? Eu tendo a acreditar que vai ser aprovação automática. A desigualdade regional também subiu, tanto urbano quanto rural. Aí aqui, já fala alunos com aprendizagem adequada em língua portuguesa e matemática na terceira série do ensino médio. Aí compara as porcentagens, que é tipo, aqui, esse gráfico da esquerda é língua portuguesa e matemática. Então, se você tá bom nos dois, aqui é só língua portuguesa, aqui é só matemática, você vê. Até em escolas privadas, É baixo, cara, né? menos de 30% tem o aprendizado dito adequado. Tendência de queda, né? Os dois. Que é meio... Sim. Pelo que eu entendi, isso aqui não é do PISA, né? A fonte é MEC, INEP, DAEB, SAEB, sabe? Pode ser derivado do PISA ainda, o dado, né? É só a compilação dele, né? Mas, enfim, então, até colégio privado pra você ver como que, tipo... Cara... Eu vejo muito essa crítica por parte da galera da educação que eu convivo, é que claro, não se compara ao público, mas é que a qualidade do ensino privado no Brasil Também está sendo é muito ruim. relativizada, né? Tem uma proliferação muito grande do tipo de colégio que é o colégio procedimental, tá ligado? É pra você fazer parte, é pra você pegar o seu diploma ou até vender diploma, né? Isso também acontece muito pelo interior do Brasil. Sim, a gente já falou disso algumas vezes, cara. O problema do Rio de você colocar seu filho no colégio público não é nem necessariamente que o ensino vai ser ruim. Sem dúvida, o ensino não vai ser o melhor de todos. Tô falando dos colégios públicos normais, né? O maior problema é que, cara, teu filho vai crescer num ambiente que tem a chance muito alta de ter bandido. Não que não tenha em colégio privado, vai ter em colégio privado também. Mas o tipo de bandido do colégio privado é menos ofensivo. Tende a ser menos grave, né? Geralmente tem uma direção pedagógica mais firme, né? Tem inspetor. É melhor financiado mesmo. E você pode exigir um grau de disciplina maior. Tipo, tem reprovação. Pode expulsar a criança. Via de regra. Tem muito comentário geral também entre pedagogos aqui. Os pais também têm uma expectativa menor das escolas. Então, eles não gostam quando os seus filhos são exigidos demais. O que é bizarro, né? É bizarro, né? Então, mas é aquela parada, o professor deu um esporro no meu filho. Aí o pai... Ao invés de vai você à ficar puto com coordenação. seu filho, você fica puto com o professor. Isso é anedótico, né? Sei lá, isso é uma puta comentário de tirinha da Mafalda. Mas os professores adoram, né? Então, quem sou eu pra falar o contrário? Mas isso tem se tornado mais comum também. Os próprios... Tipo, não existe mais a cultura familiar de exigir o bom resultado do filho, cada vez menos. Pois né? é. Enfim, comparando matemática e português, o brasileiro, ele sabe mais, ele manja muito mais de português do que matemática comparativamente, né? O que eu acho que é um péssimo sinal, assim, pra inteligência geral do povo, sei lá. A prova de português, no geral, deve ser mais fácil. Pois é. Então você vê, no colégio público, cara, 1/3 das crianças tem nível adequado, o que é ruim, mas no colégio privado 2/3 tem, o que também é ruim, né? Pelo amor de Deus, deveria ser 100%. Mas matemática é catastrófica, tipo, 1/3 das crianças do colégio privado. E, literalmente, cara, 5%, 1 a cada 20 crianças do colégio público tem um nível adequado em matemática. Eu me pergunto quanto desses porcentos aqui de crianças com aprendizado adequado em colégio público não são de colégios públicos excepcionais, sabe? Porque aqui no Rio isso é uma coisa muito comum. Tem o Pedro II, tem o colégio militar, tem o CAP, o UERJ, o FRJ, etc. É verdade, cara. São todos colégios públicos que são excelentes academicamente. É verdade, hein? Então, tipo, o colégio público normal, aquele realmente administrado pelo Estado, sabe? Talvez seja até mais catastrófico, sabe? Então, com certeza é mais catastrófico. Essas escolas, caralho, isso é um bom comentário, pessoal. Essas escolas militares, né? Isso aí tem pelo Brasil inteiro, né? Esses institutos de educação. IFRJ, Cefet. IF também, exato. A gente arrumou uma treta envolvendo o Cefet, lembra? No Novos Casos original. A gente falou que tinha no Pará, e aí não tinha, uma porra assim. Um monte de paraense ficou lá. Enfim. Um abraço aí pros fãs do Novos Casos do Pará. Que fizeram o Cefet. Mas aí... Caralho, cara. É porque essa taxa de aprovação é ridícula, assim. Tipo, você tem uma turma de 30 alunos, né? E aí, um deles tá em bom nível, né? Isso no melhor cenário possível. Você desconsiderando esses institutos de educação que são especiais, né? Pois é. Caralho, tipo... Catastrófico. Tá catastrófico. Não, inclusive, cara, essa prova de português aí, provavelmente ela tá fácil demais mesmo. Porque se você cruza com outro dado que a gente já levantou aqui. 30% tá plenamente alfabetizado...
Provavelmente você não precisa estar nem plenamente alfabetizado para ter um nível aceitável de língua portuguesa nesse exame. Pois né? é. Mas enfim, é interessante, né? Porque você vê, aqui, pra você estar nesse gráfico, você precisa ser proficiente na língua portuguesa e matemática. Sim. Claramente, a grande deficiência é em matemática, né? Tem muitas crianças que são proficientes em português e não são em matemática, e tem pouquíssimas crianças que são em matemática e não são em português. Então, isso é até ruim, né? Porque o milagre do Mississippi, que vai ser a nossa referência do que fazer, É baseado em... é em linguagem. É em Não é linguagem? em exatas, é. Então, enfim. E aí, aqui é sobre os mais ricos e os mais pobres, com aprendizagem adequada. Então, dos mais ricos que estão em escolas privadas. É porque é engraçado ter o do cara mais pobre num colégio privado, né? Isso nem faz muito sentido, na minha opinião. Tipo, se você Causa ganha muita menos de um excepção. salário mínimo, como é que você tá no colégio privado, sabe? Enfim. Deixa eu ver, desigualdade regional, aqui tem urbano, rural. Privado só é muito acima do colégio público, né? O que é bizarro, assim, em todas as estatísticas possíveis, sabe? Você vê, urbano versus rural, língua portuguesa, matemática, sempre, tipo, vai ter o gráfico total, público, os dois muito baixos, o privado muito mais alto. Deixa eu ver se... Aí tem uma estatística interessante, desempenho médio no PISA. Ele tá basicamente... PISA é o internacional, né? De educação, que mede leitura na língua nativa do lugar e mede uma provinha de matemática. Você vê que tá meio que andando de... E mede ciência, aparentemente, tá tipo andando de lado desde 2009, assim. O Brasil, em 20 anos, conseguiu aumentar 20 pontos na prova, né? Mais ou menos, assim. Conseguiu? É. Ciência está estático. Desde 2006 você tá falando. Não, desde as primeiras medições, cara. É, tipo isso, assim. Sim, porque na verdade tá estático desde 2009, né? É, Então... é verdade. Caralho, doideira, hein? Pois é, cara, pois é. Então, enfim. Aqui no PISA você vê distribuição por nível de proficiência. Então, alunos de alto desempenho em pelo menos uma área do conhecimento. Nível 5 ou 6. Você vê, tem mais ou menos 2 ou 3% do Brasil é considerado alto desempenho. Eu teria curiosidade de ver quantas pessoas são, tipo, na Coreia ou Singapura, que são, em geral, os países do leste asiático são os mais... Os campeões, né? Os campeões nessas coisas de educação. Eu teria curiosidade de ver quantos por cento da população da Coreia é tido como alto desempenho para padrões PISA, sabe? Cara, seria uma comparação, mas o exame PISA é o resultado que todo ano tem essa manchete, essa matéria no Jornal Nacional, que é Brasil humilhado no PISA. Brasil raptado no ranking de matemática internacional. E tá lá, 76º, então é uma porra assim, são uns 80 países que fazem. E aí o Brasil é sempre, puta, o ponto mais baixo da lista, e surpreendentemente. É essa mesma prova que é o referencial. Pois Se for chutar, né, Ásia, sei lá, 10 vezes mais. E 40 e poucos por cento abaixo do desempenho. Totalmente insuficiente. Em todas as né? 3 áreas do conhecimento. Então, você vê aqui que tá caindo, né? Mas tá caindo muito devagar, sabe? Caindo, Tá oscilando, oscilando, né? né? Mas, tipo, Mas pelo menos a tendência se é. mantém, né? Talvez É. isso seja... tenha um significado real, assim. Melhora bastante lenta, né? Pois é. E aí você vê, a maioria dos alunos do Brasil participam do PISA na primeira série do ensino médio. Isso é uma estatística interessante. Eu já vi nego falando que parece que na Turquia... A Turquia é um país que sempre performa acima do esperado no PISA. E o motivo por quê é porque eles fazem a prova com os alunos mais velhos, sabe? Então, tipo, parte do motivo pelo qual o Brasil se ferra no PISA é por causa disso aqui. Porque, tipo, as crianças vão ficando mais inteligentes até chegar na idade adulta, sabe? Sim. Dizem que principalmente menino, assim, atinge o ápice da inteligência com uns 20 anos, sabe? Menina é um pouquinho mais cedo. Então, mas, tipo, ano após ano a criança fica consideravelmente mais inteligente. Então você comparar vários meninos turcos de 19 anos com vários meninos brasileiros de 16, já enviesa um pouco o resultado, sabe? Muito pouco, né? Tipo, bom pra Turquia, mas varia o quê? Uma posição pra todo o resto, sei lá. O Brasil deveria roubar também, não sei. Pois é. E aí no índice de qualidade da educação, a nota, você vê, ela tá subindo, né? Tem a total, tem o resultado e a meta. Então a meta tá sempre subindo, o resultado subindo um pouquinho. De novo, esse número, 4,1, o que isso significa? Cara, não sei, sabe? E aí privado também tá meio que estagnado, né? Privado tá estagnado há bastante tempo. Talvez seja o que você falou, cara, da ascensão de colégios privados que são meio que qualquer no merda, geral. assim. Eu tenho... A gente não... esse relatório eu não tenho dado de expansão ou variação da proporção de vagas no público e no privado. Talvez tenha mais pra frente. Tá, ok. Pois é. Então, indicador de rendimento e aprendizagem da terceira série. Interessante isso, né? O privado tá lá em cima e o público aumentou muito o rendimento. Mas
De novo, o que é esse Que indicador, são esses né? dados, né? Porque às vezes é só a criança estar no colégio. E isso não é uma boa métrica de desenvolvimento, É a sabe? parada que contradiz todo o resto do relatório, né? E, porra, Pois é. e tá no final, né? Então, acho que diz muito isso. Sim. E aí aqui tem por estados, né? Porcentagem que estão matriculados, eu acho que isso é pouco interessante. Porcentagem de tempo integral, vamos ver quais são os estados com mais tempo integral hoje, né? Em 2024. Cara, Amapá tá se destacando no norte, com 23% dos colégios públicos. Ah, o Ceará, cara. O Nordeste é o Pernambuco, na real, 70%, cara, Caralho, que isso? dos públicos, sabe? Porra, João Campos, pode comprar livro didático cara à vontade, meu parceiro. Pois é. No Sudeste é o Espírito Santo também. Nosso querido Rio de Janeiro em último. Parabéns. E no Sul a galera só não quer saber dessa parada, né? Interessante. Cara, essa é a famosa, enfim, a anedota, né? Na prova do Enem, quando sai as notas 1000 na redação. E aí o pessoal sempre comenta que nunca sai nenhuma do Sul, tá ligado? E aí o pessoal o pessoal da educação, né? Alamar lulista, assim, fica tipo... Ah, os esse é o nazistas de pessoal Santa que- Catarina. O pessoal que vota no Bolsonaro não sabe fazer redação, enfim. Esse comentário sempre corre. Ele é injusto, né? Porque eu acho que só tem mais gente no geral também no Nordeste, né? E como você pode Não, ver e também... várias métricas de educação o Sul performam bem, assim, né? E eu não acho também que redação do Enem é fator preditivo de inteligência ou de educação hoje em dia. Sim. Tem uma alta variabilidade aí nessa correção. Enfim. Pois é. Aqui tem os jovens que concluíram o ensino médio, eu quero ver a aprendizagem adequada. Esse aqui é o mais interessante, né? Essa tabela é um caos, foi o que eu falei. Esse relatório Parabéns. tá verdadeiramente bizantino, essa porra. Faz falta um carinha de números, né? Pois é. Mas vamos lá. Esse aqui é o geral, né? Então, o que é relevante vai ser essa coluna aqui, então aprendizagem. Alunos com aprendizagem adequada em língua portuguesa e em matemática. E aqui por estado. Esse aqui é um dado mais interessante. Então a média do Brasil é 7,7, que a gente falou. Você vê, a média do Norte é 3,8. Metade da média do Brasil, ou seja, muito ruim. Nordeste, 6,4, também abaixo. Sudeste, 9. Tipo, é melhor, mas é horrível de qualquer maneira. Sim. E aí o Sul e o Centro-Oeste também ficam em 9, mais ou menos. O estado mais alto do Brasil é o Distrito Federal, né? Que, puta, não deveria amor de surpreender Deus. ninguém, né? E aí depois do Distrito Federal é... Caraca, ele mesmo? Será Rio de Janeiro? Pois é. Viu Pra como é? galera que fala que só tem retardado no Rio de Janeiro. Pro carioca, educação é prioridade, entendeu? Não, mas isso é uma parada real, né? Tipo, o Rio de Janeiro, ele performa... É real? Pro carioca, educação é prioridade. Não, mas o Rio de Janeiro, ele é um lugar com uma quantidade desproporcional de sim. pessoas inteligentes. Ridículo. Apesar da cultura de massa do Rio exportada pro resto do Brasil, É. ela é bem meio merdificada. Tipo, a média do Rio de Então, eles Janeiro, são muito grandes, né? ela é surpreendentemente alta, sabe? A elite carioca, ela não só tem a maior taxa de renda média, a maior altura, funny enough, tem nada a ver, né? Mas enfim. Mas, cara, deve ter um percentual de nível educacional ridículo. Porque só tem. Meio que tem faculdade demais na região metropolitana do Rio mesmo, assim. sabe? Sim. Tem 3 institutos federais, né? Pois é, Mais você até. vê aqui. Mas, cara, enfim, na minha vida pregressa, me lembro de... Eu cheguei a, enfim, diretamente trabalhar um tempo numa parada que era uma ONG de educação, sabe? Uhum. E o ensino no Rio de Janeiro, ele até que é bom. O ensino público, Aham. comparado com os outros entes federativos. Claro, Tanto- o referencial é esse, né? É. Na briga entre gente- a galera do 7%, o Rio tá razoavelmente bem. Exato. É tipo, eu não tá comparando o Rio de Janeiro com a Coreia, tá ligado? Sim. Mas pro Brasil o ensino público até que é bom. Ah, E tanto briga. que você vê, o Rio de Janeiro tá na frente no público, sabe? Que é essa coluna aqui que eu tô destacando. Então, a proficiência em português e em matemática dos públicos, o Rio de Janeiro tá 7,9, cara. Que é muito acima de São Paulo Minas, mesmo, né? é acima de São Paulo, é acima de todos os estados do Sul, sabe? Ele Pau. empata só com Goiás, com o Espírito Santo. Tem ninguém acima, né? Exato. Não, tem ninguém acima. Então, os melhores colégios públicos do Rio, pelo menos do Brasil, por essa métrica, são do Rio, do Espírito Santo e do Goiás. E olha que são 3 estados bem diferentes entre si. Tipo, os 3 são bem diferentes. E aí, em termos de ensino privado, Minas Gerais aparentemente está na frente aqui, né? 44% Caralho. de proficiência. Mas isso... Bem acima. Bem acima, né? O que é bem curioso. E aí... cara... E aí, enfim, vamos ver qual é o melhor estado do Brasil em matemática. Total aqui, dado que matemática aparentemente era o ponto fraco, né? O Brasil foi Vai lá pro 8,6. Sudeste, Aí, cara. tem um 9,7 aqui. Ceará, né? É. Pois é. Tem um 9,9 aqui também, Pernambuco. Pô, Caralho. ensino público Pernambuco. Aí, João Campos, investimento que ele fez em livros didáticos. Cara, Tá pode se pesquisar. provando. Cara, precisa no Google assim, João Campos, livros, material escolar.
Só pesquisa, cara. Você precisa entender o que tá fazendo a diferença em Pernambuco. Pois é. Aqui do Sudeste tem 2 empatados em 12,3, que é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Novamente, né? E aqui vai ser Brasília, né? O DF é o destaque. Mas o DF é uma população muito selecionada, não vale, assim, não conta. Quase não vale, né? Pois é. Aqui, qualidade de educação, indicadores por rendimento e aprendizagem. Caraca, o que é isso, cara? Cara, esse é aquele dado gnóstico lá do IDEB. Pois é. Dado altamente gnóstico, contestável do IDEB aí, parabéns. Pois é, enfim. Cara, você acha que vale a pena ver alguma coisa? Será que no dos estados a gente consegue saber quantos por cento... Quero saber o percentual. Eu queria saber acho que na parte 1 vai ter a proporção entre vagas no público e vagas no privado. Talvez. Mas a parte 1 é o educação Não, infantil, não, cara. era na... Não. Parte 1 do relatório, não o tópico 1 da parte 2, que é onde a gente tá. Entendi. Mas, enfim, dá isso. Que aqui, né? Análise, ativo. É. Foi o que eu falei, cara. Tá verdadeiramente horrível, bizantino esse horrível. relatório. Podiam ter feito um PDFzão de 500 páginas, que é um pouquinho mais fácil de navegar do que isso aqui. Tem que pagar a consultoria do Instituto Igarapés, nosso amigo aí, pra fazer um belo PDF condensando todos. Ah, isso aí que eu queria Pois ver. é, mas esse aqui só tem segregado por estados, entendeu? Então, por Porra. exemplo, ele mostra quantos por cento das crianças... Fala sobre educação, como é educação infantil no Rio de Janeiro. Aí, 96% das crianças ingressam na pré-escola, o que é bem surpreendente, né? É bem alto, né? Tipo, caraca, 96, sabe? Mostra que o acesso à creche tá razoável, né? Pois é. Ah, aqui você vê. Distribuição de matrícula por tipo de ensino. Então, no Rio de Janeiro, 22% das matrículas no ensino médio são privadas e 74% é estadual. Aí 3,4% é federal. E esse federal que é tipo Colégio Pedro II, Colégio Militar, E mesmo IFRJ, Cefet, etc. e mesmo dentro do estadual tem exceção também, o Capital Erg, né? Exato. Pode ser colocado apartado. O Cefet eu acho que também cai sob jurisdição estadual. É? Não sei. Que Eu não sei Cefet do também. Rio? Não sei. Você vê, então o Rio de Janeiro é 20% privado. A taxa razoável, né? 1 em cada 5 alunos, né? Sim. Curiosamente vai caindo, né, a taxa de privado. Então, educação infantil é 37% privado. Aí o ensino fundamental 1, 31%. Ensino fundamental 2, 28%. E ensino médio, 22%. Pode ser indicativo de uma mudança de cultura, né? Sim. Vamos ver São Paulo, cara. Ensino médio é 16% privado. Menos ainda. Então é menos que Rio de Janeiro, pra você ver como carioca valoriza a educação muito Disposto a mais do que os pagar. paulistas. Cara, é questão de sobrevivência, mano. Ficar fora da escola pública no Rio de Janeiro é garantir que teu filho não vai estagiar Será que Minas Gerais no comando. tipo, demograficamente, Minas é meio que o mini Brasil. É o estado que... Kleiner Brasilian. Então, você vê 11% privado e 80% estadual, 3% federal. Será que isso é representativo do Brasil, sabe? Mais ou menos 10% das Talvez. crianças estudam em colégio privado, sabe? Mas é, E cara. aí, Pernambuco, cara, essa rede... Tô curioso, que o Pernambuco mostrou os melhores resultados do Brasil, né? Do Nordeste. Do Brasil foi o DF, depois o Rio. Tá, ok, mas, enfim... Destoando, não foi o melhor resultado em matemática, por exemplo? Não. Foi? Foi o DF. Foi o DF, depois Pernambuco. Depois o Não, Rio. Pernambuco foi o melhor do Nordeste só. Ah, ok. Mas- Mogando a família Ferreira Gomes. Pois é, inaceitável. O ensino médio aqui, 11%, né? Então é menos também do que o Rio. O Rio realmente tá desproporcionalmente na frente. Tem o DF aqui? Tem, né? Vamos ver o DF. Nossa, 57% privado na educação infantil é Caralho, muito mais que alto. isso? Mas no ensino médio é comparável com o Rio. Enfim. Mas o fato é, cara, pra mim, o grande resultado, tipo, a grande mensagem que você deveria tomar é de que só 7% tá no nível adequado e isso é verdadeiramente catastrófico, assim. E aí, cara, mas o que fazer, né? Tem coisas a serem feitas. Pô, definitivamente. E aí a gente vai falar brevemente aqui sobre o milagre da educação no Mississippi. Então, em uma reviravolta surpreendente, Mississippi, que antes estava classificado perto do fim do ranking educacional dos Estados Unidos, melhorou drasticamente suas taxas de alfabetização estudantil. Então, a métrica que os americanos levam mais em conta não é tipo, pô, se no final do ensino médio você é alfabetizado. Uhum. Eles fazem uma coisa que parece até mais racional, que é tipo, pô, no final do... com 10 anos você é alfabetizado, sabe? Não é tipo se com 20 você é se com 10. E aí, eles medem aqui. Em 2023, o estado estava entre os 20 melhores em leitura na 4ª série. Um salto significativo em relação ao 49º lugar em 2013. Os Estados Unidos tem 50 estados, né? Então, estava em penúltimo e agora foi pros 20 melhores, em só 10 anos. Sendo que os Estados Unidos, os estados são muito diferentes entre si, né? Então, em termos de riqueza, termos de cultura, demografia, todo esse tipo de coisa que impacta a educação. Comparável ao Brasil, talvez provavelmente mais extremo até, tá? Distinção, se pegar um estado, caralho, do sul, do Midwest, lá do East Side, West Side, Havaí, sei lá, entendeu?
Pois é, o resto do país talvez queira tomar nota. E, por que não, o resto do mundo, né? O Brasil também. Isso porque o sucesso do Mississippi oferece uma solução comprovada para a crise de alfabetização em leitura enfrentada por muitos estados. E aí o autor aqui fala... Beleza. Então ele fala aqui sobre coisa econômica, bababá. Qual foi a abordagem que o Mississippi fez, né? Em 2013, eles implementaram uma estratégia para aprimorar a alfabetização do jardim de infância até o 3º ano. É tipo a 3ª série. A lei de promoção da alfabetização concentra-se na alfabetização precoce e no desenvolvimento de professores. Inclui treinamento de professores e métodos comprovados de ensino e leitura e coaching para professores. Parece que a grande sacada é o seguinte: com base em pesquisas e bababá, o Estado investiu em fonética, fluência e vocabulário de compreensão de leitura. Então, a lei forneceu aos professores do jardim de infância ao 3º ano treinamento e apoio para ajudar os alunos a dominar a leitura até o final do 3º ano. E aí, disposições para instrumentos de leitura, comunicação com os pais, planos de leitura individuais e outras medidas de apoio. Inclui também apoio específico para leitores com dificuldade. Então, os alunos repetem o 3º ano se não atingirem padrões de leitura. Então, você vê. Hoje em dia no Brasil, quando o nego discute educação, em geral as soluções mais dinheiro, dá mais dinheiro, sabe? E como que o Mississippi conseguiu ter esses resultados extraordinários? Não foi com mais dinheiro, sabe? Foi com umas coisas muito, tipo, micro, assim, né? Foi uma coisa muito específica. Foi tipo, cara, não é uma questão de grana, cara. Você tem que investigar profundamente e ver exatamente, tipo, plano de ação bem detalhadinho pra coisa ter resultado, e teve um resultado gigantesco. Cara, são pontos que eu jamais levantaria, hein? Fonética e fluência. Cara, mas parece que pelo que... Não sou linguista, não sou pedagogo, não sou porra nenhuma. Mas o meu entendimento é que, por algum motivo, ao longo do século XX, o nego parou de ensinar as crianças a lerem com base em, tipo... Fonema, sabe? Então, sei lá, você pode ensinar uma criança a ler pegando aqui uma letra e você mostra pra ela, letra A. Aí a criança assim, A. Letra E. A criança letra B, B. Sabe? E parece que, tipo... Isso era a forma que sempre foi feito ao longo de toda a história da humanidade, assim que você ensinava as pessoas a ler. Aí no século XX, o nego desenvolveu várias teorias loucas de... Não, na verdade, não é assim que a criança aprende de outra forma. Já ouviu essa história? Você que é um cara que tem um conhecimento muito profundo, né? De pedagogia. Sim. Essa é a metodologia clássica de alfabetização de formação de sílaba. Exato. Você vai ensinando pra criança B com A faz, Ba. Exato. Aí depois você vai... sílaba a sílaba, agregando símbolos. Aí hoje em dia você tem formas mais criativas. Porque o meu entendimento é que a forma que fonética funciona, eventualmente você chega em palavra e a criança vê que lê a palavra sílaba por sílaba, sabe? Então, tipo... Exato. Vamos pegar uma palavra aqui, tipo boletim, né? A criança vai ficar boletim, exato. Sabe? E aí a ideia dos caras a partir dos anos 60 e tal era, não, na verdade as crianças aprendem o significado das palavras. Não é o fonema. Tu aprende a palavra inteira, o que ela significa, exato. Né? Só que a verdade é que as crianças não aprendem a palavra inteira. Tipo, é muito mais eficiente a criança aprender o... Decupar, né? Meio que o mecanismo. É meio que a metodologia é o que? A dicotomia é Aristóteles e Platão, entendeu? Exato. Tipo, você vai pela minúcia, você vai pelo detalhe, você vai agregando e formando categorias maiores. O que eu já vi nego falando é que parece que as crianças mais inteligentes, aquelas que em geral aprendem a ler antes da hora, elas de fato aprendem o significado da palavra. Porque, tipo, pra ela, essa parte de combinar fonema é trivial. Então ela já pula direto pra parada do significado. Então, tipo, de fato, as crianças mais inteligentes, na época que esses caras estavam fazendo esses estudos, aprendiam por significado. Se alguém for pedagogo e estiver falando merda, me corrija nos comentários. Mas enfim, educação é um tema recorrente aqui no canal. A gente sempre que sai um estudo, eu vou ser corrigido quando chegar em casa, se estiver falando merda. Boa. Mas, enfim, eu também não sou um completo ignorante nessa porra, assim. Então, realmente, as crianças mais inteligentes aprendem dessa forma. Mas, para as crianças com um pouquinho mais de dificuldade... É difícil, né? A parte da fonética para elas acabava sendo impeditivo, entendeu? Então, é o equivalente a você estar querendo ensinar cálculo para uma criança sem ela nem ter aprendido a somar, sabe? Tipo, se for um Einstein, talvez ele tenha aprendido a somar sozinho. Aí você mostra cálculo, ele aprende cálculo. Agora, se for uma criança normal, ou uma criança mais burrinha, mano, tem que ensinar o cara a somar, entendeu? Então, ele tem que ter meio que os tijolos da alfabetização para ele conseguir ler uma palavra e falar ela antes de entender o significado. Aí depois, quando ele já tiver a capacidade de combinar esses símbolos, sabe? O símbolo da letra E, o símbolo da letra B com o fonema, aí depois ele conecta isso com a linguagem, sabe? Ele aprendeu o mecanismo, né? Cara, isso hoje em dia na faculdade de pedagogia é considerado extremamente retrógrado. Isso é basicamente você, tipo, pedir ditadura,
Sério. Sim, Você fala, tá ligado, né? O que é surreal, né? Porque isso é o que funciona, Que sabe? funcionou no Mississippi, né? Não, mas parece que não é só no Mississippi. Tipo, Na época. nesse artigo aqui, o cara falou que foi tudo políticas baseadas em evidência e tal. O diagnóstico final é uma piora maciça, né? No nível de alfabetização da maior parte dos Estados Unidos, né? Exato. A maior parte dos Estados Unidos, a educação tá indo pro caralho. Por quê? Metade do milagre do Mississippi é, tipo, jogar praga nos outros estados, né? Porque alguns estados conseguiram piorar mais do que o Mississippi conseguiu melhorar, cara. Pois mas brutal, entendeu? Mas é isso, sabe? Essa transformação foi impulsionada por reformas políticas baseadas em evidências. Então, abraço aí pros nossos grandes amigos de políticas baseadas em evidências. Mas parece que tem muita pesquisa educacional nos Estados Unidos que mostra que fonema é disparado a melhor forma de você Eu boto fé. alfabetizar crianças, principalmente aquelas que não são as high performers. Sabe? Eu tenho lembrança da primeira vez que eu li autonomamente, fora da sala de aula, tá ligado? Sim, E eu li igual um retardado sílaba a sílaba, tá ligado? sim. Cara, eu tenho uma lembrança, mano, de quando eu tinha, tipo, uns 4 anos, assim. Foi a primeira vez... Tipo, eu me lembro... Teve um shift na minha mente do... Quando eu olhei... Tipo, eu era uma criança, eu conseguia olhar pra uma palavra e não ler ela. E aí chegou um momento que eu, tipo, olhava pra palavra e lia ela automaticamente, sabe? Aham. E a primeira palavra que eu li foi Ipiranga, do posto Ipiranga. Mentira. Tinha um posto Ipiranga do lado do meu colégio, tá A ligado? primeira palavra que eu li foi cafofo. É. Grande palavra. Mas enfim, eu fui alfabetizado por sílaba a sílaba. Eu não me lembro como foi o alfabetizado. Eu tive minha irmã mais velha, né? Quando você tem irmão mais velho, Ah, em geral é. você... Você meio que fica catching up da Você parada fica que ele catching tá up. aprendendo, né? Exato. Então eu não me lembro como foi o alfabetizado. Eu só saí desse mundo... Quando já eu sabendo. acordei, quando eu saí de um ovo perfeito, o cara é o Akhenaton. Eu já sabia ler e escrever maravilhosamente bem. Mas... Mas é interessante acompanhar isso, né? Cara, isso provavelmente no Brasil você conseguiria decupar, tá? Tipo, você não teria a série histórica, Sim. mas você conseguiria discernir colégios onde você tem metodologias mais conservadoras, e metodologias mais modernas de alfabetização. Tradicionais, né? Não diria nem conservadoras. Pode ser. Tradicionais. Retrógradas, brincadeira. Reacionárias, né? Atrasadas. Não, mas você provavelmente conseguiria decupar. Tem muita escola que ainda usa isso. E é severamente criticado pela Academia de Pedagogia, entendeu? Pois é, mas eu acho, cara, que essa piora na maioria dos estados, ela se dá por causa da implementação de métodos que estão na moda dentre a academia de pedagógica que não funcionam, entendeu? Bizarro, hein? Cara, você vê, Maryland é um dos estados mais tradicionais americanos. Maryland é onde fica Washington DC, né? Logo depois é Delaware, né? Delaware, Virgínia. Caralho. Maine. Porra, é toda a costa oeste? Que porra é essa? Leste. É leste, né? Pois é. Toda a costa leste. Aí depois é o Minnesota. Aí tem Vermont, Connecticut, New York, New Hampshire, sabe? Tipo, é isso. São os estados mais tradicionais e que tem uma elite mais antiga, mais estabelecida, talvez mais acadêmica. Piorando mais. Cadê Massachusetts aqui? Massachusetts tá bem na meiuca, né? Mas, enfim... Pô, menos 6 é muita coisa. O Brasil não vai conseguir ter um acompanhamento, tipo, uma série muito longa, né? Não. Porque, tipo, educação massificada no Brasil é um fenômeno de... uns 30 anos, né? Garantia constitucional aos 30 anos aí. Sim. 30 anos não, né? Mais já. Mas o ponto que eu tava falando é, cara, não é só dar dinheiro, sacou? Tem que ser coisa muito detalhada. Técnica. Instrutores de leitura, comunicação com os pais, planos de leitura individuais, outras medidas de apoio, sabe? Você tem que investir em técnicas certas de fonética, fluência, vocabulário, compreensão de leitura. E o cara que tá falando que... e muito importante também é você reprovar os alunos se eles chegarem no terceiro ano e não tiverem alfabetizados. Essa ideia de você ter meio que um threshold, ao invés de você só estar sujeito a ser reprovado todo ano, que é porque, na verdade, a educação, enfim, principalmente para fins, né, de métrica, né, de estatística governamental, você não faz exatamente acompanhamento ano a ano, você faz acompanhamento por conquista, que é, tipo, alfabetizado plenamente, né, na idade correta. Ou então, você tem o grau de proficiência adequado em português. E aí você tem meio que essas barreiras onde você reprova o cara, sabe? Talvez seja melhor, talvez seja um meio termo razoável entre só nunca reprovar, ou tipo, o cara tá sujeito a ser reprovado todos os anos também, entendeu? Você tem meio que uns portões, assim, né? Que é aquela parada, você chegou na terceira série, não sabe... Beleza, você é reprovado um ano. Pra você ter mais tempo de aprender a ler e tal. E aí você dá uma atenção especial no garoto, entendeu? Sim, bota um coach de alfabetização. Entendeu? O que eu achei interessante também é que nesse texto o autor fala que as reformas do Mississippi levaram a ganhos significativos em leitura e matemática. Então ele detalhou mais a parada de matemática, de leitura, que é o grande case de sucesso, que é a parada de implementação de fonética. Mas aparentemente o Mississippi também conseguiu melhorar matemática. E aparentemente é isso que o Brasil precisa melhorar, entendeu? Então
Enfim. A melhora na alfabetização acabou produzindo também colateralmente uma melhora no índice de matemática ou teve alguma mudança na... Cara, não sei, talvez tenha Na sido metodologia. colateral também. Né? Não, Porque mas se a é criança interessante. consegue ler melhor, É. ela vai conseguir fazer o dever de casa dela Se melhor. tiver algum pedagogo aí assistindo, né? Educador Pois é. de criança, né? E aí o autor continua também falando que a crise global de aprendizagem. Então o sucesso no Mississippi é oportuno. Milhões de crianças em todo o mundo têm dificuldade para ler aos 10 anos. É uma crise que se agravou após a pandemia do Covid-19. As primeiras intervenções de alfabetização no Mississippi mostram um impacto duradouro e oferecem uma solução potencial para as outras regiões que enfrentam desafios semelhantes. Então, em 2024, apenas 31% dos alunos do quarto ano dos Estados Unidos eram proficientes ou acima do nível básico de leitura, enquanto 40% estavam abaixo do nível básico. Então você vê, o Brasil é 7% tá bem, lá nos Estados Unidos 30% tá bem, o real é que o mundo inteiro tá todo mundo Difícil, né? Educação em massa é muito difícil, cara. Pois é, sabe? Então, e aqui ele fala dos ganhos econômicos, né? Porque esse cara é tipo economista da educação. No caso é uma mulher, né? Mônica Tarantino. Caralho. Nome bem brasileiro, né? É, mais ou menos, né? Tarantino. Mônica? É, mas Tarantino, pô. Porra. Enfim. Tarantino, pô. O diretor é brasileiro, né? É verdade. É, contracenou com o Wagner Moura, né? Enfim. Pois é. Mas é isso. Acredito que o progresso do Mississippi, apesar de ser o segundo estado mais pobre, pode servir como alerta. Então você vê, a prova que não é dinheiro é que foi feita no segundo estado mais pobre dos Estados É uma Unidos. parada cara, de cost effectiveness. Exato. Então, cara, é isso, né? Fica a recomendação pros políticos brasileiros. A gente sabe que basicamente todos os políticos Boa brasileiros parte da alta casta. da alta casta assistem ao Novos Clássicos Show. É tipo, vai lá pro Mississippi, aprende o que os caras fizeram no Mississippi. O Mississippi é um estado para padrões americanos pobres, tem vários problemas sociais de crime, coisas semelhantes ao do Brasil. Talvez, realmente, cara, tenha Sim. o que aprender lá, sabe? Faça esse episódio chegar no Lula, entendeu? O resultado não é só mais dinheiro, a gente quer uma melhora qualitativa. Exato. A moda do Mississippi, por incrível que pareça. Por incrível Que é que a pareça, né? alfabetização de trincheira, né, cara? Deixa eu mostrar aqui a parada no Mississippi Miracle, cara. Literalmente, você pesquisa no Google aqui, cara. Você vê, abre uma página na Wikipédia, sabe? Aqui, a frase "O milagre do Mississippi" refere-se à melhoria no desempenho dos alunos em diversas medidas de avaliação no ensino fundamental e médio no estado de Mississippi desde 2013, graças a uma série de mudanças políticas, curriculares e pedagógicas iniciadas em nível estadual, sabe? Deixa eu ver se ele fala sobre matemática aqui, porque tá falando muito sobre leitura, né? Aí eles falam, após ajustes demográficos, em 2024, o Mississippi era o estado número 1 do país em leitura e matemática. O estado foi o estado cujo desempenho escolar mais aumentou nesses 10 anos, apesar da pandemia, sabe? Então, cara, realmente, é uma vitória retumbante, assim. Eu acho que vale a pena, galera que tem propostas sérias, e entender o que aconteceu lá, porque é isso, mano. É o segundo estado mais pobre do país e depois de ajustes, com a melhor educação, tipo, caraca, bizarro, né? Não é como se o Mississippi fosse um lugar miserável também, né? Não, é um lugar riquíssimo, né? Tipo, basicamente não existe pobreza nos Estados Unidos. Se você não for um morador de rua. Se você olhar por números, né? Enfim. Tem aquele famoso mapa, né? Quais os países do mundo têm PIB per capita corrigido maior do que o Mississippi? É basicamente tipo Alemanha, países nórdicos e Reino Unido. Sim. Pois é, mas é o estado mais pobre dos Estados Unidos, de qualquer forma. Entendeu? Mas enfim. Qual é a mensagem que você quer falar pro pessoal aí pra concluir o episódio? Você que é um cara muito ligado na pedagogia. Eu falo, pô, cara, tem que olhar com carinho mesmo. Acho que tem que ser mais criativo, cara. O caso brasileiro é desesperador, mano. O brasileiro médio, e você vê isso pela internet, ele é muito analfabeto. E quando ele não é só analfabeto, ele só é muito burro em interpretação. E eu, como usuário compulsivo do Twitter, né, adicto to the game de ficar postando no Twitter, cara, a maior parte das meus posts virais são decorrentes de má interpretação de texto. E, tipo, isso fica bem claro rapidamente. Eu raramente consigo viralizar com o pensamento que eu estou verdadeiramente transmitindo. Geralmente é a má interpretação do que eu quis dizer. E é meio desesperador, cara, porque você, tipo, conduzir uma democracia com liberal, só 8% das pessoas com conhecimento básico de português e matemática. Porque isso afeta a tua cognição também, cara. É uma coisa mais profunda, entendeu? Não é só, agora eu posso fazer palavra cruzada melhor. Agora eu posso ficar no balcão do botequim melhor, porque eu faço conta melhor. Não é isso, entendeu? Tipo, isso, por detrás disso tá a tua cognição, tá capaz de pensar, raciocinar, interagir humanamente, sabe? E até que ponto, né, a nossa condição plena como humano não tá condicionada pela educação, entendeu? Eu diria que a nossa condição plena como cidadão numa democracia Também, que você é obrigado a participar do sistema político é condicionante disso, né? Exato. Tipo, cara, você vota. Sim. Você tem que saber ler, brother.
Tem que saber fazer alguma conta, entendeu? Não, tem que saber entender, cara. Tem que, ó, vou ler a notícia aqui. Ih, cara, olha, o que o Bolsonaro fez? Aí você vai ler, caralho, entendi, cara. O Bolsonaro fez tal coisa. Ah, o Lula. Ah, cara, o que o Lula fez? Ah, entendi, cara, entendeu? E aí a conta de matemática fala, mas eu não. Quando é que eu vou usar o comentário clássico do jumento? Quando eu vou usar a conta de Bhaskara, Quando é que eu vou a usar fórmula de Bhaskara? Quando é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Você não vai usar, entendeu? Mas você vai aprender a pensar. Você vai ter, tipo, desenvolver teu pensamento lógico matemático pra poder resolver problemas na sua vida real. Pra, tipo, não acontecer uma merda, você ficar desorientado. O que eu faço? Não, você vai conseguir concatenar e desenvolver um pensamento e uma solução, entendeu? Então, pelo amor de Deus, eu esqueci o nome do ministro da Educação. É o cara que era do Ceará, Camilo Santana, lembrei. Camilo Santana, vai no Mississippi, irmão. Estuda lá o que os americanos fizeram lá. Eu acho que é Camilo Santana, enfim. Meu irmão, foco nessa parada aí. Cara, só tem um caô também, né? Que o Mississippi é um estado extremamente republicano, né? Opa. Então, eu não sei se... Achei que isso era pra ficar... Eu não sei se a galera meio que do PT ia gostar de ir lá e ver os bons resultados. Mas vai lá, sem preconceito. Comer um pelas soul crianças food. Do Brasil, pelas crianças. Ouvir um blues, comer um pouco de soul food. Será que tem blues e soul food no Mississippi? Tem na Louisiana, mas não... Tem no Mississippi. É. Não, mas pode ouvir um country também. Depende... Enfim, é foda. Depende da cidade que você vai, né? Sim. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você apoiar o nosso trabalho e receber o melhor do nosso conteúdo, que fica exclusivo no site. Vou já adiantar mais um aviso da paróquia. Vai ter um encontro de membros dia 25 de outubro na cidade de São Paulo. Não perca, você precisa ser membro formal, integral, assinante vigente pra ir. A gente vai conversar sobre 5 horas sobre política educacional, entendeu? Então vai ser um encontro muito legal. Exato. Participem. E vai ter cerveja também. Vai ter cerveja. A gente faz live na Kik meio-dia de segunda a sexta-feira. Link na descrição. A gente lê textos filosóficos, lê Aristóteles, Nietzsche. E fora isso, me siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Classes, meu arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu.